No caso dos médicos estrangeiros que atuam na região de fronteira, não há necessidade de visto. Já os profissionais selecionados pelo programa do governo precisam dessa autorização. Veja na reportagem de Bernardo Menezes por que o processo é diferente do adotado na emissão do documento para a maioria dos trabalhadores estrangeiros. Um sonho realizado. Já se passaram 8 anos desde que Eve saiu do Canadá para morar no Rio de Janeiro. Viver no Brasil era uma ideia que ela não tirava da cabeça desde a juventude, quando ainda morava numa cidade do interior da província de Quebec. Tinha 16 anos, estava rolando na minha cidadezinha um festival de filme internacional. E eu sozinha, eu fui e teve um filme que me marcou muito, que é o Orfeu, a primeira versão do filme Orfeu. E a partir daí se desenvolveu aquela fascinação pelo Brasil, mas principalmente pelo Rio. Falar dos beijos perdidos nos lábios teus, canto meu coração. Assim como no clássico do cinema, o Rio foi o cenário onde Eve conheceu o marido. E foi só depois do casamento, em 2008, que ela teve o direito de receber o visto permanente. Mas conseguir autorização para morar no país de forma regular não costuma ser tarefa fácil. O Via Legal já mostrou as dificuldades enfrentadas por quem quer regularizar a situação no Brasil. Há 2 anos, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro concedeu salvo-conduto a uma inglesa que corria o risco de ser deportada. A estrangeira trabalhava num projeto social que atendia comunidades carentes da cidade. Na época, já fazia 2 anos que ela havia pedido a renovação do visto e aguardava uma resposta. Pelas regras atuais, nos casos em que o profissional vem apenas prestar assistência técnica, o visto concedido tem validade de até 1 ano. Quando o estrangeiro é contratado pela iniciativa privada por prazo determinado, esse período sobe para no máximo 2 anos. Em todos os casos, o contrato tem que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho, que só depois autoriza a emissão do visto pelo consulado. É verificado se não há brasileiros, que possam preencher aquela oportunidade de trabalho. E na medida em que esse profissional estrangeiro tem a qualificação adequada, não haja brasileiros, o Ministério, então, autorizará a contratação e nós imediatamente já enviamos um comunicado eletrônico ao Itamaraty, que vai, então, disponibilizar o visto de trabalho no consulado brasileiro mais próximo de onde o estrangeiro está no exterior. Só no primeiro trimestre desse ano, o governo concedeu 14.366 autorizações de trabalho. 1.182 eram para pessoas que pretendiam ficar 2 anos trabalhando no Brasil. No caso do programa Mais Médicos, um outro modelo de autorização para entrada no país foi pensado pelo governo. A providência foi necessária porque a intenção é que os profissionais fiquem no Brasil por 3 anos ou até 6, se houver prorrogação do contrato. Outra diferença é que a avaliação dos documentos desses médicos não será feita pelo Ministério do Trabalho, e sim pela pasta da Saúde. Na medida provisória que criou o programa, o governo usa o termo médico intercambista para se referir aos profissionais estrangeiros. Por causa dessa classificação, eles serão remunerados em forma de bolsas e ajudas de custo. Na mesma norma é garantida a concessão do visto temporário aos dependentes do médico, que também poderão trabalhar no Brasil. Não é o visto de trabalho normal que normalmente a gente atua aqui. E aí ele vai entrar no Brasil para fazer aquela atuação bem específica naquele local onde ele está designado, sob supervisão aí de um profissional de saúde brasileiro. Na medida em que essa pessoa cumpre as regras, os nossos consulados no exterior, serão informados de que aquele cidadão estrangeiro cumpriu as regras do programa Mais Médico e o consulado então vai expedir aquele visto específico.